arte foi a do budismo. Além de Freud, os discípulos favoritos de Freud, para meus, né, foram primeiro o Reich, depois o Marcuse, depois Norman Brown, né, foram influências poderosas também. Você vê que as minhas influências, então, foram mais no campo do pensamento do que no campo das artes, embora eu tivesse me dedicado ao teatro, um pouco ao cinema, a escrever, né, e essas coisas de roteiro. Mas a filosofia é a principal força, assim, que me influencia. São dos pensadores. Para ser mais simples, vamos dizer que eu acredito. Agora, evidentemente que eu não acredito no Deus que todo mundo fala. Mas eu acredito em quê? Ou eu não acredito em Deus. Acho melhor dizer, eu não acredito em Deus. O Fernando Pessoa disse assim, não haver Deus também é um Deus. Então, é uma coisa assim, impossível não haver Deus. O que quer que haja, você pode chamar de Deus. O que houver, nós não sabemos o que é que há, né? A nossa existência é um mistério insondável. Séculos e séculos se passaram de testemunhos filosóficos e religiosos e a discussão continua no mesmo pé. Nós não sabemos de nada. Nós não sabemos como se desvenda esse mistério insondável que é este fato de estarmos aqui, este fato de que haja isso tudo e não haja simplesmente nada. Nós não sabemos. Então você pode botar o nome de Deus nisso ou pode não botar o nome de Deus nisso. Quanto mais estreita for a sua concepção de Deus, menos ele vai aceitar ser chamado assim. Quanto mais ampla e livre for sua concepção de Deus, mais próximo você está de que ele aceite ser chamado assim, né? Então, agora outra frase que eu achei engraçada foi Paulo Perdigão, que me disse o seguinte, que achou no Milor Fernandes, que revoltado contra as injustiças e a escrotidão da vida, dizia assim, Deus não merece existir. Eu me lembro da filosofia budista, que é uma filosofia oriental muito sutil e muito profunda, né? Na qual não se coloca o problema de Deus. O problema de Deus não tem sentido. O que se coloca é o problema do eu. E a filosofia budista diz que não há eu. O eu é uma ilusão. O eu é uma construção arbitrária do pensamento que é elaborado por uma justa posição de pensamentos, graças à memória. Então, por exemplo, não existe nenhum Luiz Carlos Maciel. Não existe Luiz Carlos Maciel. É só uma justaposição de pensamentos que se convenciona de chamar de Luiz Carlos Maciel. Eu tenho uma consciência perfeita disso, porque quando eu procuro o Luiz Carlos Maciel, o meu eu não encontro em lugar nenhum. Onde é que está o meu eu? O que é o meu eu? E o que eu encontro são pensamentos. Pensamentos disparatados, pensamentos contraditórios, pensamentos desagradáveis. Então, há um processo interno aqui, um processo mental, mas eu não vejo quem esteja pensando essas coisas. O pensamento existe sem o pensador. O pensador é uma construção arbitrária dos pensamentos. Então você vê na filosofia budista, que é uma filosofia que faz uma crítica radical de toda a especulação filosófica e religiosa que possa existir,
e que conclui de que você não tem a possibilidade de ter qualquer certeza sobre essas chamadas realidades transcendentais. Nem eu, nem alma, nem espírito, nem Deus, nem nada. Nem matéria. A própria matéria a existência da matéria é postulada pelo pensamento. Porque se não tiver ninguém pensando para dizer que isso é matéria, onde é que está a matéria? Né? A grande realidade, segundo a filosofia budista, é o vazio, que eles chamam de sunyata. Então vamos dizer assim, eu não acredito nem em Deus nem no eu acredito no sunyata, no vazio primordial. Você que começou perguntando sobre Deus e depois sobre o Luiz Carlos Maciel, que eu não tenho a menor ideia de quem seja.